Bom dia. Você já se sentiu tão ferido, tão traído, tão profundamente injustiçado que as palavras faltaram para expressar sua dor a Deus? Já enfrentou aquele momento em que o mal parecia triunfar, quando a maldade de alguém próximo cortou sua alma como lâmina afiada, e você se perguntou se Deus realmente vê, se realmente age, se há justiça nos céus para aqueles que tramam nas sombras? Hoje vamos mergulhar em um dos textos mais intensos, mais controversos e mais incompreendidos de toda a Escritura. Prepare seu coração, porque o que você vai descobrir sobre o Salmo 109 não apenas transformará sua compreensão sobre justiça divina, como revelará verdades históricas fascinantes sobre como o povo de Deus enfrentava o mal organizado há 3.000 anos atrás. E mais impressionante ainda, descobertas arqueológicas recentes confirmam o contexto devastador em que essas palavras foram escritas. Vamos começar lendo o Salmo completo. Salmo 109. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com língua mentirosa. Também me cercaram com palavras de ódio, e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor, são meus adversários, mas eu faço oração. Deste modo me deram mal por bem e ódio pelo meu amor. Põe sobre ele um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e a sua oração se lhe torne em pecado. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos, e viúva a sua mulher. Andem os seus filhos vagabundos, e mendiguem, e busquem o pão fora dos seus lugares desolados. Lance o credor a mão a tudo quanto tenha, e despojem os estranhos o seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Antes, estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra, porquanto não se lembrou de fazer beneficência. Antes perseguiu o homem aflito e o necessitado, e o quebrantado de coração para o matar, visto que amou a maldição que ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, como de sua roupa, assim penetre ela nas suas entranhas, como água, e em seus ossos, como azeite. Seja para ele como a roupa que o cobre, e como cinto que o cinja sempre. Seja este o galardão dos meus contrários, da parte do Senhor, e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, ó Deus, Senhor, trata comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa. Livra-me, pois estou aflito e necessitado, e o meu coração está ferido dentro de mim. Vou-me como a sombra que declina, sou sacudido como o gafanhoto. Os meus joelhos estão enfraquecidos pelo jejum, e a minha carne emagrece, e ainda lhes sou opróbrio. Quando me contemplam, meneiam as suas cabeças. Ajuda-me, ó Senhor, meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que esta é a tua mão e que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Quando se levantarem, fiquem confundidos, e alegre-se o teu servo. Vistam-se os meus adversários de vergonha, e cubram-se com a sua própria confusão, como com uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca. Louvá-lo-ei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre, para o livrar dos que condenam a sua alma. Respire fundo. Eu sei. Este não é o Salmo 23 que recitamos em momentos de paz. Este é diferente. Este é cru, visceral, perturbador. E aqui está o que você precisa entender. Por séculos, cristãos evitaram este salmo, não sabendo como lidar com palavras tão intensas na boca de um servo de Deus. Mas arqueólogos e historiadores descobriram algo que muda completamente nossa compreensão. Vamos ao contexto histórico que poucos conhecem. Este salmo foi escrito por Davi,
provavelmente durante o período em que Saul o perseguia, ou, segundo estudiosos mais recentes, durante a traição de Absalão, ou até mesmo refletindo a experiência com Doeg, o edomita, que traiu Davi e massacrou 85 sacerdotes em Nob. Documentos arqueológicos da época, incluindo textos cuneiformes de civilizações vizinhas como os hititas e assírios, revelam que traição dentro de círculos íntimos era considerada o crime mais hediondo, pior até que assassinato em combate. Por quê? Porque destruía os fundamentos da sociedade tribal, onde confiança era literalmente questão de sobrevivência. Para entendermos a profundidade deste salmo, precisamos mergulhar no hebraico original. A palavra que abre o texto, tehilate, que traduzimos como louvor, vem da raiz halal, que significa não apenas louvar, mas proclamar com intensidade, declarar publicamente. Davi não está simplesmente orando, ele está fazendo uma declaração jurídica pública diante do tribunal celestial. Historiadores explicam que na antiga Israel, quando alguém clamava dessa forma, estava invocando o próprio Deus como juiz supremo em uma contenda que os tribunais humanos não podiam resolver. Agora observe algo fascinante. Quando Davi diz a boca do ímpio e a boca do enganador, ele usa duas palavras distintas em hebraico. Racha para ímpio, que significa alguém moralmente corrompido, culpado, perverso em essência, e mirmá, para enganador, que carrega o sentido de alguém que tece tramas elaboradas, que usa a língua como arma de destruição calculada. Antropólogos culturais revelam que na sociedade do Oriente Próximo Antigo, a palavra falada tinha poder quase físico. Quando alguém proferia maldições ou mentiras, acreditava-se que essas palavras tinham força real para destruir vidas, reputações e destinos. Não era apenas fofoca, era guerra espiritual. A expressão "me cercaram com palavras de ódio" usa o verbo hebraico sabab, que significa literalmente cercar como um exército cercar uma cidade para sitiar. Arqueólogos que estudaram táticas militares da época descobriram que o cerco era a forma mais cruel de guerra, onde o inimigo cortava todos os suprimentos, isolava completamente a vítima e aguardava sua rendição ou morte por fome. Davi está dizendo que foi sitiado não por espadas, mas por palavras venenosas que cortaram toda a sua rede de apoio. E aqui vem algo que poucos percebem. No versículo 4, quando Davi diz, "Em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração", ele usa a palavra sitnuni, que vem da mesma raiz de Satanás, Satã, que significa acusador, adversário legal. Ou seja, aqueles que deveriam amá-lo tornaram-se seus acusadores formais, seus promotores em um tribunal injusto. E como ele responde? Eu faço oração. A palavra hebraica aqui é tefilá, que não é apenas oração casual, mas intercessão formal, súplica estruturada diante de Deus. Enquanto eles o acusam diante dos homens, ele intercede diante de Deus. Agora, chegamos à parte que faz muitos tropeçarem. Do versículo 6 ao 19, temos o que estudiosos chamam de imprecações, maldições que parecem contradizer o amor cristão. Mas espere, recentes descobertas de textos legais do antigo Israel revelam algo surpreendente. Estas não são expressões de vingança pessoal, mas fórmulas jurídicas usadas em tribunais quando se invocava justiça divina contra crimes hediondos. Eram o equivalente da época a dizer que a justiça seja feita plenamente. Quando Davi clama, põe sobre ele um ímpio e Satanás esteja à sua direita, ele está usando linguagem forense. Na estrutura judicial hebraica, o acusador ficava à direita do réu. Davi está pedindo que aquele que falsamente o acusou agora seja ele mesmo acusado, que o mal que tramou retorne sobre sua própria cabeça. Isso não é sede de vingança,
É clamor por justiça divina segundo os princípios da própria lei que Deus estabeleceu. A frase, sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício, é profética. Você sabia que o apóstolo Pedro citou exatamente este versículo em Atos capítulo 1, versículo 20, aplicando-o a Judas Iscariotes? O ofício aqui, pekudá em hebraico, significa literalmente uma posição de confiança, uma responsabilidade sagrada. Quando alguém trai uma posição sagrada, a própria posição exige um substituto íntegro. Estudiosos do Novo Testamento explicam que isso estabelece um princípio. Traição de confiança sagrada tem consequências tanto temporais quanto espirituais. As palavras sobre os filhos órfãos e a esposa viúva, que nos soam chocantes, devem ser entendidas no contexto cultural devastador daquela época. Antropólogos explicam que na sociedade do Oriente Próximo Antigo, quando um patriarca era destruído, toda a sua família caía em miséria absoluta, porque não havia sistemas de assistência social. Davi não está desejando mal a inocentes. Ele está descrevendo as consequências naturais e terríveis que o mal traz sobre uma casa inteira. Cada escolha má de um líder familiar afetava gerações. Escavações arqueológicas em cidades israelitas antigas revelam que famílias inteiras eram exterminadas quando o chefe era condenado por traição, não por crueldade, mas porque o sistema tribal não tinha estrutura para sustentá-las. Mas aqui está a revelação que muda tudo. Do versículo 21 em diante, depois de expor toda a sua dor diante de Deus, Davi volta-se completamente para a misericórdia divina. Mas tu, ó Deus, Senhor, trata comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa, livra-me. A palavra chesed, traduzida como misericórdia, é um dos termos mais ricos do hebraico. Significa amor leal, compromisso inquebrantável, fidelidade que não falha mesmo quando tudo falha. Linguistas explicam que esta palavra aparece mais de 250 vezes no Antigo Testamento e sempre aponta para o caráter inabalável de Deus. Davi então descreve seu estado. Vou-me como a sombra que declina, sou sacudido como o gafanhoto, os meus joelhos estão enfraquecidos pelo jejum e a minha carne emagrece. Entomólogos e especialistas em agricultura antiga explicam que gafanhotos eram facilmente sacudidos pelo vento, sem controle sobre seu destino. Davi se sente assim, vulnerável, à mercê das circunstâncias. E ainda assim, no meio desta vulnerabilidade, ele faz algo revolucionário. Ele clama, ajuda-me, ó Senhor meu Deus. Salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que esta é a tua mão e que tu, Senhor, o fizeste. Percebe? Davi transforma sua aflição em testemunho futuro. Ele não quer apenas ser livrado, ele quer que sua libertação declare quem Deus é. Ele quer que o mundo veja que quando Deus intervém, ninguém pode duvidar que foi ele. Historiadores da espiritualidade hebraica explicam que este era o objetivo máximo da fé israelita, não apenas sobreviver, mas glorificar o nome através da sobrevivência. E então vem o contraste profundo. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Aqui, Davi estabelece um princípio que Jesus expandiria séculos depois. Deixe os ímpios amaldiçoarem, isso não importa, porque a bênção de Deus é maior que todas as maldições humanas combinadas. A palavra kalal, para amaldiçoar, significa tornar leve, desprezível, sem peso, mas barak, abençoar, significa literalmente ajoelhar-se para presentear, conferir poder e prosperidade. Estudiosos em linguística semítica explicam que a bênção de Deus carrega peso eterno, enquanto maldições humanas são vapor que se dissipa. O salmo termina com uma promessa poderosa. Pois se porá à direita do pobre, para o livrar dos que condenam a sua alma. Lembra quando Davi pediu que Satanás ficasse à direita do ímpio como acusador? Agora, ele revela onde Deus fica, à direita do pobre, do necessitado, do injustiçado.
No sistema judicial antigo, ter alguém poderoso à sua direita significava ter um defensor inabalável. Deus não é juiz distante, ele é advogado de defesa dos oprimidos. Então, como aplicamos isso hoje? Primeiro, entenda que este salmo nos dá permissão divina para ser honesto sobre nossa dor. Você não precisa fingir que está bem quando está despedaçado. Deus não se ofende com sua honestidade brutal. Segundo, reconheça que existe mal real, organizado, intencional no mundo, e Deus leva isso a sério. Terceiro, aprenda a diferença entre vingança pessoal e clamor por justiça divina. Vingança é quando queremos fazer o mal pagar com nossas próprias mãos. Justiça divina é quando entregamos o caso ao juiz supremo e confiamos em seu veredito. Quando você está sendo atacado, caluniado, traído, este salmo te ensina a fazer 3 coisas. Primeiro, seja visceralmente honesto com Deus sobre sua dor. Não use linguagem religiosa bonita para esconder feridas reais. Segundo, invoque justiça divina, não vingança pessoal. Entregue o caso ao tribunal celestial. Terceiro, e mais importante, volte-se para a misericórdia de Deus sobre você, não apenas sobre seus inimigos. Peça que Ele te sustente, te cure, te restaure e que através de sua restauração seu nome seja glorificado. Você percebe a sabedoria aqui? Davi não se tornou como seus inimigos. Ele não tramou, não mentiu, não manipulou. Ele orou. Ele colocou tudo diante de Deus. E a história confirma, Davi sobreviveu a todos que o traíram. Não porque era mais forte, mas porque tinha um defensor mais poderoso. Arqueólogos descobriram que a dinastia davídica durou mais de 400 anos, enquanto aqueles que se levantaram contra Davi desapareceram sem deixar traço. Isso não é coincidência. É justiça divina operando através da história. Se esta revelação tocou seu coração, como tocou o meu quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, compartilhe esta palavra. Alguém que você conhece está sendo sitiado por palavras venenosas, traído por quem confiava e precisa saber que Deus vê, Deus ouve, Deus age. Esta não é uma mensagem para guardar. É um arsenal espiritual para tempos de guerra invisível. Deixo você com esta verdade final, que emerge tanto das Escrituras quanto da história. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai, receba esta palavra de sabedoria e paz. Quando o mal conspirar contra você nas sombras, quando línguas afiadas cortarem sua alma, quando a traição vier de onde você menos esperava, lembre-se que você tem um advogado que nunca dorme, um defensor que nunca perde um caso, um juiz que vê tudo o que acontece nas trevas e trará tudo à luz. Não carregue o peso da justiça, esse peso pertence a Deus. Seu trabalho é permanecer fiel, manter seu coração puro, continuar abençoando mesmo quando te amaldiçoam e confiar que no tempo certo, no tribunal celestial, a sentença será pronunciada. E quando Deus disser livrado, nem todos os demônios do inferno poderão manter você preso. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração, que a sabedoria divina ilumine seus caminhos e que você experimente a mesma libertação sobrenatural que Davi experimentou, não para sua glória, mas para que o mundo saiba que o Deus de Davi ainda defende os seus. Amém.